É um prazer enorme estar aqui com vocês, né, virtualmente, ver caras novas, mas também caras do nosso passado, quase de uma encarnação passada, né? Mas muito alegre de ver vocês aqui hoje reunidos mais uma vez virtualmente, nesse mundo novo, nesse admirável mundo novo que todos nós estamos aprendendo a navegar, né? E o nosso tópico de hoje, se vocês tiverem paciência, é realmente espiritismo e saúde mental. Nós vamos conversar um pouquinho de espiritismo e saúde mental porque nós achamos que o tópico realmente é necessário para esses tempos difíceis. E, para ser sincero, eu não tenho visto ou conhecido nenhuma ferramenta que nos auxilia mais na sanidade mental, nossa saúde mental, do que o espiritismo. Gosto muito de mindfulness, gosto muito de yoga, tudo isso eu acho que são ferramentas excelentes. Mas eu acho que muitas vezes a gente não percebe que nós temos uma ferramenta mestre incrível, que é o espiritismo. Então, hoje, se vocês tiverem paciência, como eu falei, eu gostaria de conversar um pouquinho, não sobre espiritismo, mas a respeito de espiritismo. O que eu quero dizer com isso? Para lembrar a gente um pouquinho dos benefícios e da habilidade sem igual, na minha opinião, que o espiritismo tem e traz para nós, para podermos lidar com essas dificuldades todas que a gente vê aí no mundo de hoje. E quem sabe assim a gente pode se recordar um pouco de algumas coisas que nós já conhecemos, trazendo ela para as nossas vidas. E aí, aproveitando e vivendo um pouquinho melhor, né? Para quem já me conhece, sabe que, infelizmente, eu sou tagarela, eu gosto de falar. Então, eu vou realmente tentar me ater aos 40 minutinhos aqui, porque eu gosto mais do que falar, eu gosto de perguntas e respostas, eu gosto de interagir com as pessoas. Então, se vocês tiverem paciência, né, aguentem, e eu prometo que, se demorar muito, eu tomo tenência, viu, gente? Eu prometo que eu não vou passar de muito tempo, não. Mas vamos lá. Por quê? Por que falar de espiritismo e de saúde mental? Ora, a gente mencionou um pouquinho, né? A vida tem sido bem difícil, bem complicada. Nesses últimos 2 anos, nós passamos por uma pandemia, estamos vendo guerra na Ucrânia, nós temos problemas de direitos civis e igualdade humanas em todos os lugares do planeta, e também estamos experimentando, de uma forma ou de outra, uma ansiedade muito grande a respeito da economia, do que vai acontecer com a gente, o que está passando, como é que a vida vai se desdobrar. São tempos conturbados. Nós já sabemos disso, não é verdade? E durante todo esse tempo, muitos de nós vêm realmente demonstrando uma certa, como diria assim, uma solidão, né? Não é incomum a gente ver muito desânimo em nós mesmos, ou talvez até aqueles que estão perto de nós, próximos de nós, na verdade. Existe muita falta de propósito também. As pessoas, muitas vezes, não sabem o que elas querem da vida, ou, de repente, se sentem constrangidas porque ainda não descobrirem qual é o seu propósito de ser. E existe também, claro, muito medo e muita incerteza a respeito de tudo isso, não é verdade? Essa pandemia de Covid realmente abalou nossos alicerces, muitos de nós perderam parentes, ou ficamos realmente com medo muito grande do desencarne, o que é justificado sem dúvida nenhuma. Mas tudo isso realmente balançou as nossas estruturas. E muitos de nós não se sentiram bem, não ficaram bem e não estão ainda bem. É um mundo novo e um mundo diferente. Como tratar disso, então? Como endereçar essas dificuldades de uma maneira que nos facilite e nos auxilie a viver melhor? Ora, eu, sem dúvida nenhuma, acho que o espiritismo é essa ferramenta para que a gente trate da nossa saúde mental. Se há uma coisa positiva, diria assim, se a gente pode talvez usar esse termo, dessa pandemia, é que nós começamos a prestar atenção maior à nossa saúde mental. Mas antes da gente poder conversar sobre saúde mental, muitas vezes é bom a gente tratar também de entender o que é saúde mental, ou pelo menos uma das perspectivas a respeito do que saúde mental pode ser. Então,
Nós podemos, por exemplo, aqui olhar numa definição que nos foi dada pelo Departamento de Saúde e Serviços Humanos aqui dos Estados Unidos. E nessa definição, o US Department of Health and Human Services nos fala que saúde mental é um bem-estar emocional, psicológico e social. E é muito interessante isso, porque é um bem-estar, não é uma falta de problemas. É estar bem com a vida, do caráter emocional, psicológico e social. Porque, afinal de contas, eles continuam, saúde mental tem tudo a ver como nós lidamos com o estresse, com nossos relacionamentos e como nós tomamos decisões nas nossas vidas. Ora, dá para a gente entender, não é verdade? Que se a gente não está bem, se a gente não está calibrando direitinho e estamos realmente muito estressados, isso vai afetar os nossos relacionamentos e como nós tomamos decisões. E afetando os nossos relacionamentos e como nós tomamos decisões, a vida só vai ficar mais difícil, porque tudo ao redor da nossa vida é relacionamento e é decisão. Não é verdade? Então, se a gente não está bem mentalmente, psicologicamente, emocionalmente, socialmente, a gente não está tomando aquelas boas decisões que vão nos ajudar a resolver as dificuldades da nossa vida. Então, o que fazer? E é aqui que eu peço a licença para vocês para a gente fazer um approach um pouquinho diferente. Vamos fazer uma coisa assim um pouco criativa, eu espero. Eu gostaria de perguntar para vocês o que vocês veem nessa foto aqui, nesse quadradinho. E se você que não quiser falar, pode botar também no chat, a gente lê aqui. O que você vê quando você olha para esse quadradinho aí? O que é isso? Dani, eu vejo pessoas. Pessoas, essa vozinha conhecida que eu conheço muito. Bom te ouvir. Olha aí, floresta, folhas de outono, pessoas, multidão. Gente, é uma variedade de coisas, né? Uma âncora, estou até vendo uma âncora agora, Raíssa, que você falou, não tinha visto antes. Jujuba, meu Deus do céu, Jujuba é mais uma prova da existência de Deus, no meu ver. Você não consegue encontrar Jujuba original, mas enfim, que uma pena tremenda, não é verdade? Árvores. Com certeza. Gente, eu já vi muitas respostas diferentes para essa foto aqui na nossa frente. Inclusive, já ouvi as pessoas falarem na bolinhas coloridas, árvore de Natal, até o vírus do Covid já apareceu quando a gente tratou disso. Mas o que realmente é esse quadradinho? Ora, esse quadradinho, gente, é, na verdade, um pedaço pequenininho de um quadro maior, que se chama Uma Tarde de Domingo na Ilha da Grande Jaté, pelo pintor Georges Pierre Serrat. Esse quadro que você vê aí embaixo na sua tela, ele é um quadro enorme, ele é um quadro de 2 metros por 3 metros, você pode ver ele no Art Institute of Chicago, para quem tiver a oportunidade de viajar, e ele foi pintado em 1884 e 1886. Eu acho fascinante, porque coincide um pouco com a época da codificação também. Mas o que eu acho mais interessante é que é uma técnica diferente usada por esse pintor, chamado Serrat. Isso se chama pontilhismo. Ou seja, ele pintou esse quadro todo com pequenos pontinhos com o pincel, que você vê na primeira foto que a gente olhou, na verdade. Esse pequeno trecho que a gente mostrou na tela primeiro, nada mais é do que um pedaço pequeno da saia daquela elegante senhora no canto esquerdo da tela lá embaixo. Ou seja, se você estiver tão perto do quadro, o que você vai ver vão ser esses pontinhos. Mas você não vai conseguir ver o quadro todo se você não der uns passos para trás e entender que aqueles pontinhos são uma parte bonita do quadro, mas eles não são o quadro todos. Dá para entender onde eu estou querendo chegar? Então, eu acho que muitas vezes a gente vê a vida
dessa maneira. A gente está tão perto do quadro, a gente está tão perto do nosso dia a dia, a gente está tão perto da nossa vida pensando no nosso aluguel, no mortgage, no trabalho, no relacionamento, na amizade, na dificuldade, na agenda, que a gente não tem uma oportunidade de dar alguns passos para trás e poder ver o quadro todo. Eu acho que isso é muito importante, porque quando a gente consegue fazer isso, a vida muda. A gente tem uma outra perspectiva. Não estou dizendo que não é importante que nós vejamos os pontinhos, mas é importante que nós saibamos que existem pontinhos que fazem o quadro, mas também existe uma história maior do quadro. Se a gente não estiver prestando atenção nesse quadro, a gente poderia falar por muito tempo, nós não veríamos que existem várias histórias acontecendo. Existe um casal elegante com uma sombrinha aqui à direita, existe um pessoal vestido ali sem manga, meu Deus do céu, olha como são bem assim, né? Risqué, né? Sem manga naquela época, que coisa, né? Tomando um banho de verão. Existem várias histórias acontecendo que nós não notaríamos se nós não tivéssemos a oportunidade de realmente entender que existem muitas coisas acontecendo aqui. Claro, convido a todos, se vocês tiverem a oportunidade, é um quadro fascinante, né? Inclusive, esse pintor, eu acho que ele realmente foi à frente do seu tempo, porque ele acabou, antes que acontecesse, mostrando para a gente como a televisão do futuro funcionaria, né? Nossos monitores todos funcionam com pontinhos assim, mas isso fica para depois, é uma outra história. E perdão, estou me recuperando aqui de uma pequena tosse, então de vez em quando eu vou tentar não interromper aqui a nossa conversa. Mas vamos lá. Tudo isso para falar o seguinte, gente, que espiritismo é como se fosse uma lente. É uma maneira da gente poder ver a vida e ver as coisas. Não é simplesmente um conteúdo que a gente lê, um livro que a gente aprende, uma discussão que a gente tem. É uma maneira diferente de pensar e viver a vida. Quando a gente consegue abraçar essa perspectiva nova, ela se aplica para absolutamente tudo. E dessa forma, a gente consegue ver a vida não só pelos pontinhos lindos que elas têm, ou naquele quadrado pequeno, a gente consegue ver ela ainda mais bela e harmônica ao dar aquele passo para trás e ver aquele quadro grande que nos conta várias coisas diferentes. Então, a nossa ideia hoje é lembrar um pouco disso, dando um passo para trás e refletindo também como é que o Espiritismo nos deu conteúdo e conhecimento que pode acalmar nossos corações e ajudar a melhoria da nossa saúde mental. Então, eu gostaria de conversar com vocês rapidinho de 6 pontos. 6 pontozinhos bem simples, que muitas vezes a gente já tem, já sabe, já tem em nossos corações, mas se esquece de trazê-los à tona, né? E vamos lá. O primeiro é a ideia de que o mundo vai melhorar. A gente sabe disso. A gente estuda no Espiritismo que existe Deus. A causa primária de todas as coisas, na verdade. Se existe Deus e Deus é justo, ora, logo, a gente sabe que tudo está sob controle. Nós também aprendemos da evolução do espírito e de todas as coisas no universo. A gente pode até se lembrar daquela pergunta fantástica do Livro dos Espíritos, da pergunta 540, tudo em a natureza se encadeia, do mais simples átomo até o mais belo arcanjo, que por sua vez já foi átomo. Ou seja, tudo está evoluindo. Se tudo está evoluindo, ora, o mundo há de melhorar. Não é questão de se vai melhorar ou não, é certeza absoluta. A única dúvida que nós temos é quando vai melhorar. Então, se nós estamos passando por dificuldade nesse momento, se nós estamos sentindo aquela solidão, aquela falta de propósito, ou talvez estejamos um pouco decepcionados com a maneira pela qual as coisas estão se desdobrando, vamos se lembrar que o mundo está em evolução constante. Amanhã há de ser melhor do que hoje. E se não for, é porque a gente não está percebendo. E isso também é uma coisa muito interessante. Porque a gente olha no mundo hoje em dia e vê muita tristeza, muita notícia ruim, não é verdade? Muito desastre. Mas eu acho
não é porque existe mais tristeza e desastre do que realmente existia antes. Eu acho que isso também já é um bom sinal. Somos nós que estamos amadurecendo, estamos percebendo tudo isso, e essas coisas, essas injustiças, nos atacam mais do que antes. A gente fica mais incomodado com o que está errado. Então, parece, muitas vezes, parece muitas vezes que o mundo está piorando, porque a gente está vendo tudo isso e está mais sensível às injustiças do mundo. Mas, claro, o mundo está passando por um momento difícil, mas nós estamos no limiar de uma nova era. Nós estamos nessa transição planetária que muitas vezes a gente até ouve já, muitas vezes, dentro do conteúdo espírita, não é verdade? Nós estamos num momento importante de mudança e de crescimento. Mas o mundo vai melhorar, porque Deus existe. A gente se esquece disso. É importante se lembrar disso. E o que mais? O que mais é importante que nós nos lembremos também? Ora, é importante que a gente se lembre que há muita bondade no mundo. Nós falamos das injustiças, sim. Nós falamos das dificuldades, sim. Há muitas coisas que nós devemos realmente melhorar nesse mundo. Mas há muita bondade no mundo, gente. Nunca, na história da humanidade, tantas pessoas ajudaram tantas outras pessoas. Nunca, na história da humanidade, nós tivemos tantas organizações não governamentais, non-profits, criadas para ajudar o próximo. Nunca nós dedicamos tanto do nosso tempo ao trabalho voluntário, trabalho comunitário e por aí vai. Então, há, sem dúvida nenhuma, esperança. Ora, Daniel, mas parece muitas vezes que não. E, mais uma vez, nós temos uma explicação também que vem do nosso Livro dos Espíritos. Na pergunta 932, a gente lê que o bem é tímido. A gente sabe que a ignorância, ela fala alto. Ela demanda atenção. Mas o bem trabalha quietinho. Então, muitas vezes, a gente não percebe que existe a bondade no mundo acontecendo. Você quer um exemplo? Eu dou um exemplo que muitas vezes a gente não pensa. O Blossom, o Centro Espírita. Está aqui um grupo de pessoas que não recebe um tostão para trabalhar, mas está voluntariando, está dando do seu tempo para crescer e estudar e ajudar a si mesmo e aos próximos. Se você pensar bem, isso é uma coisa que vai contra aquilo que a sociedade nos diz que nós devíamos fazer, que é o quê? Tentar alimentar o nosso interesse próprio. Mas não. O Centro Espírita, o Blossom, trabalha para aumentar a saúde mental e o estado espiritual de percepção dos outros e de nós mesmos. Ou seja, são várias centenas de milhares de horas todos os anos dedicadas ao próximo. É lindo isso. Então, não há dúvida, gente, que existe muita bondade no mundo. E quando a gente esquece disso, fica mais fácil da gente entrar naquela espiral negativa, né? Muitas vezes da depressão e da tristeza. Bom, perdão. Mas há sim muita bondade no mundo. E nós podemos falar de todos esses tópicos variados, de maneira variada por muito tempo. Mas para que a gente seja leal à nossa ideia de seguir o nosso tempo aqui, vamos passar então para a terceira lembrança que nós gostaríamos que ficasse no coração de todos nós aqui hoje conosco. Você está preparado para isso? Ora, no Espiritismo, nós aprendemos, na verdade, de que todos nós reencarnamos várias vezes. E nós aprendemos também que existe um Deus justo, bom e todo-poderoso. Deus nunca poria a gente aqui e agora se nós não tivéssemos a habilidade e a capacidade de lidar com os problemas que estão à nossa frente. Se nós fôssemos postos em uma situação em que não tem solução, seria maldade de Deus. E Deus não pode ser mal, por definição. Logo, é impossível que nós não consigamos lidar com os problemas que estão à nossa frente. Faz sentido?
A gente se esquece disso. Agora, é verdade também, gente, cá entre nós, né, vamos conversar aqui, que muitas vezes, né, as dificuldades que estão à nossa frente, não vão ter a solução que nós queiramos. Mas solução tem. É importante a gente lembrar disso. É verdade também que nós sobrevivemos 100% de todos os nossos piores dias. Vou contar um segredinho para vocês. Não é a primeira vez que vocês têm uma vida na Terra. Ou seja, cá entre nós, em off espírita, né? Fazer uma fofoca espírita light aqui. Nós já passamos por muitas coisas nessa encarnação e encarnações passadas. Para ser verdade, para falar a verdade, nós já desencarnamos várias vezes. Então, o maior medo que nós temos, muitas vezes é o medo da morte, é um medo um pouco infundado, porque nós já morremos centenas de vezes, quem sabe. Gente, nós somos profissionais em morrer. Se você pensar bem do ponto de vista espiritual. Você já fez isso várias vezes. Estou sendo sincero. Não estou falando nada que não seja novo, acredito aqui. Né? Todos nós sabemos que já reencarnamos várias vezes. Então, o problema não é morrer. O problema é não viver bem. Certo? É não utilizar a oportunidade. Então, com certeza, você vai sair dessa vida vivo, espiritualmente. Né? Agora, será que nós vamos conseguir utilizar as oportunidades? Porque nós fomos postos aqui porque nós temos alguma contribuição a dar. Gente, a gente lê as obras de André Luiz, a gente lê as outras obras, a gente vê que tem até uma fila para reencarnar. Tem que pedir, assim, favor e auxílio para reencarnar. Muitos de nós pedimos para reencarnar aqui e agora. Você acredita nisso? Quando a gente põe nossos óculos espirituais, quando a gente pensa, né, com a lente espírita, a gente percebe que o nosso ser espiritual pediu para estar aqui nesse momento, nessa dificuldade, com esses problemas, com esse povinho ao nosso redor que muitas vezes nos deixa sem cabelo. Né? Como vocês podem ver, já tive que lidar com várias gentes assim que, né, fazem perder o cabelo. Né? Então, é uma questão de utilização do tempo que nós temos e das possibilidades que estão à nossa frente. É importante que a gente se lembre que nós estamos, sim, preparados para lidar com qualquer coisa que vem à nossa frente. Temos que fazer isso para o nosso coração. E porque o nosso tempo está passando, vamos adiante também. Esse é um outro tópico que eu gostaria muito de tratar com carinho. Você veio para florescer, não para sofrer. Por alguma razão, muitas vezes, fica ainda no nosso psique, nosso psiquismo, na nossa, talvez seja até atávico, talvez seja memória de uma vida passada. A gente acha que a gente veio para a Terra para sofrer, que viver é sofrer. Já ouviu as pessoas falando isso? Ah, não, a vida é sofrimento. Vida é sofrimento nada. Você acha que Deus quer que você sofra? Não. Deus quer que você cresça e aprenda. Escola não é para ser sofrimento, é para ser alegria. Vai haver dor? Vai. Vai haver sofrimento? Vai. Mas essa não é a razão de estar aqui. Mais uma vez, é uma questão de justiça. Você, criatura espiritual criada pelo Criador de todas as coisas, foi feito para ser feliz. Inclusive, a gente aprende que a única fatalidade do espírito, ou seja, a única coisa que você basicamente será obrigado a fazer e você não ter escolha, é evoluir até a felicidade. Então, fica com isso um pouquinho. Deixa entrar no seu coração. Deus criou para você e a única coisa que você basicamente será forçado a fazer, fora causa e consequência dos nossos, né, é ser feliz. O seu futuro é ser feliz. A pergunta é, quanto tempo vai demorar para a gente ser feliz? Depende de nós mesmos, não é verdade? Depende do nosso esforço. Isso são os conhecimentos
e essas pepitas de ouro que o Espiritismo nos dá para que a gente entenda essas coisas. Agora, também vamos ser honestos. Nós não viemos de férias, na verdade. A gente acha muitas vezes, quando a gente não põe os nossos óculos espirituais, que a gente tem que aproveitar o mundo aqui e agora. A gente gostaria de achar que a vida é uma cadeira assim, de frente para o mar, com uma bebida com aquele guarda-chuvinha colorido em cima, né? A gente tem a ideia de que a vida física é isso, mas não é. A vida física realmente é aprendizado, é trabalho em nós mesmos. Então é natural que a gente encontre problemas. E olha que curioso. Do ponto de vista espiritual, problema é um elogio divino. Nossa, o que, Daniel? O que você está falando? Ora, estou falando que se o problema aparece, como a gente falou, é porque você tem capacidade de resolver, certo? Senão Deus não deixaria isso acontecer com você. Isso aí é injustiça. Não existe injustiça, certo? Então, quanto maior o seu problema, olha como é que é difícil ser espírita de vez em quando, gente. Quanto maior o seu problema, mais o elogio divino, Deus dizendo, parabéns, você já fez o upgrade para o próximo nível. Você já consegue resolver esse pepino maior. Você já tem a habilidade de resolver essas coisas todas. Não é incrível isso? Então, cada vez que você vê um problema na sua vida, respira, põe os seus óculos espirituais no seu pensamento espírita e fala, o que eu vou aprender dessa dificuldade? O que tem aqui para eu aprender? Como é que eu posso resolver esse problema? E aí, as coisas se manifestam de maneira um pouco diferente. Nós não viemos de férias. Nós viemos aqui para trabalhar. Quando você vai para o trabalho, você trabalha. Imagina se você vai para o seu trabalho e você fala para o seu chefe que você não vai fazer nada, que você vai tomar um milkshake e vai ficar o dia inteiro vendo Netflix. Vai dar certo isso? Não vai dar certo. Certo? Então, se você vem para a vida entendendo que a nossa encarnação é como se fosse um dia de trabalho na nossa vida espiritual, você entende que você vai ter que realmente ralar enquanto você estiver aqui. Porque assim você aprende. Aí você sai promovido. E depois dessa vida, é como se a gente saísse de um dia de trabalho, a gente volta para casa, descansa um pouquinho, e no dia seguinte a gente reencarna para um outro dia de trabalho. Isso é que nós vamos aprendendo dos nossos amigos espirituais. E quanto mais nós fazemos isso, mais a gente vai ficando feliz. Nossa, parece maluquice, Daniel. Mas, do ponto de vista da nossa sociedade atual, talvez seja. Mas, do ponto de vista espiritual, é lindo. Porque a nossa consciência vai se acalmando à medida que a gente vai aprendendo a fazer as coisas certas e ajudando a nós mesmos e ao próximo. Nós vamos ficando mais felizes. No meio da tristeza toda, a gente pode estar feliz, porque a gente está com a consciência de que nós estamos fazendo o nosso melhor. Mas, Daniel, quanta pedrada você está falando para a gente? Será que não tem uma notícia boa também, não, para a gente lembrar? Tem sim. Essa talvez seja a maior notícia, a melhor notícia, que muitas vezes me alivia a alma e me eleva o coração quando estou triste. E essa ideia de que nós nunca estamos sozinhos. Pensa comigo. A gente, no Espiritismo, sabe disso. Nós conversamos com os espíritos, nós ouvimos os espíritos, nós falamos com os espíritos, nós lemos livros dos espíritos, nós estudamos como eles se comunicam. Então a gente sabe que existe a vida após a morte. Logo, eles estão conosco. Não é verdade? Então, faz um outro cálculo aqui comigo. Muitos de nós perderam entes queridos durante a pandemia ou por outras razões, não é verdade? Você parou de amar ou de gostar dessas pessoas? Não. Então, você acha que eles pararam de amar você? Faz sentido? A gente se esquece disso. Só que agora eles estão do outro lado, inclusive até com mais tempo para nos amar e energia para nos dedicar. E tem mais. Nós também aprendemos a respeito da reencarnação, certo? Então, você concorda que a gente já teve outras mães, outros pais, outros irmãos, outras irmãs, outros primos, outros colegas, outros amigos, outros namorados, namoradas, parceiro?
papagaio, cachorro. Quantas encarnações nós já tivemos antes? Não sabemos. Mas vamos concordar que é um bom número? Então, imagina a quantidade de pai, mãe, amigo, namorada, filho, primo, colega, admirador secreto, que você já teve em várias encarnações e que continuam te amando. Dá para entender a magnitude da coisa que a gente se esquece? Existe um raio de luz constantemente sendo projetado sobre todos nós. Daqueles entes queridos que nos gostam bem e nos querem bem em todos os aspectos da nossa vida. Sem falar dos nossos mentores espirituais, sem falar do nosso irmão mais velho, Jesus, sem falar de Deus, que é até difícil de conceber, de vez em quando, o amor. Talvez seja por isso que Paulo falou que o amor do Cristo nos constrange. É difícil a gente entender tanto amor assim. Mas a gente não deixa a nós mesmos sentir esse amor que vem do lado de fora para nós. Então, se você está triste nesse momento, se você está cabisbaixo, achando perdido, né? Abra o seu coração e lembre-se disso. Essa é a família espiritual que os nossos mentores espirituais sempre se referem. E te digo mais, a gente sabe que nós vamos reencarnar ainda mais vezes. Ou seja, nós vamos ter a oportunidade de conhecer ainda mais pessoas que nós não conhecemos antes para adicionar a nossa família espiritual. O que quer dizer isso? Que você só vai ter mais amor na sua vida daqui para frente. Dá para entender isso, gente? O Espiritismo é esse óculos que nos dá essa perspectiva, que nos dá essa possibilidade. E isso é muito importante. E o nosse tempo vai se acabando aqui, senão a gente, né, se estende aqui. Mas por que, então, de vez em quando, a gente se sente tão triste com tudo isso, sabendo tudo isso? Ora, porque nesse momento, amigos, a gente sabe que nós estamos mergulhados em uma psicosfera difícil. Ou seja, nós estamos mergulhados em uma atmosfera psíquica. Todos os nossos pensamentos, todos os nossos sentimentos de todo o globo formam uma atmosfera. Então é normal que nesse momento de indecisão, de dor, de medo, de agonia, de depressão, a gente muitas vezes se sinta também tomado por algum desses sentimentos. Algumas vezes são nossos, algumas vezes são só nós imersos nessa água, essa atmosfera incrível que vai desequilibrar a gente. E nesses momentos, a gente precisa voltar, sim, ao nosso equilíbrio emocional, lembrando de pôr os nossos óculos espíritas para realmente poder equilibrar um pouco. Eu falo até de brincadeira, gente, mas a brincadeira sem meio verdade, que muitas vezes a gente passa mais tempo durante o dia escovando o dente do que pensando em nós mesmos como seres espirituais. Eu falo isso porque eu mesmo faço isso. Escovar o dente, todos nós, escovamos por 2 vezes ao dia, ao menos por 2 minutos. Certo? Se não, por favor, não avisem ao seu dentista. Mas 4 minutos por dia, a gente, de repente, não passa pensando sobre nós como espíritos imortais em evolução. Não é julgamento, tá bom? É simplesmente, assim, né, um abrir de olhos para nós mesmos, que muitas vezes a gente se esquece dessa natureza espiritual que é nossa. E se a gente ficar preso nesse momento, a gente vai ter dificuldade de sair dessa psicosfera difícil e vamos ter dificuldade em lidar com as dificuldades do dia a dia, com os desafios do dia a dia. Inclusive, a gente fala aqui rapidinho para a gente terminar, a gente sabe que existe uma coisa chamada ciência do estresse. Ou seja, quando a gente está estressado, o nosso corpo físico aumenta o uso de glicose no cérebro, que é para compensar. Porque no passado, quando existia um estresse, era porque você estava em perigo, certo? Em perigo físico. Vinha um tigre na sua direção, né? Então, glicose, açúcar, energia no seu cérebro para você poder correr mais rápido, para você poder se recuperar mais facilmente caso o tigre te morda, né?
Mas isso também faz uma outra coisa acontecer. Quando você está sob tensão ou estresse, o seu cérebro faz você focar no problema. Porque você tem que lidar com o tigre que está na sua frente, não é verdade? Mas você não vê mais nada. Então você não vê como é que as coisas estão boas, como é que as coisas estavam ótimas antes da dificuldade acontecer. Nada disso acontece. Você fica preso só no problema. Não me surpreende, então, que muitas vezes a gente vê uma notícia ruim, fica preso naquela notícia ruim e só consegue ver a coisa ruim e passa de notícia ruim para notícia ruim para notícia ruim. E esquece de que existe coisa boa no mundo também. Então, do ponto de vista físico, também você faz um ato caritativo de dar uma pausa para meditação, para mindfulness, para você se lembrar de você mesmo como ser espiritual, para melhorar a sua saúde mental. Então, isso significa o quê, Dani? Ora, isso significa que agora a decisão é nossa. O que nós faremos daqui em diante? Essa é a grande pergunta, porque nós sabemos que nós somos seres espirituais, temos que lidar com o nosso corpo físico, estamos no meio de uma psicosfera. O que a gente faz? Ora, a gente faz aquilo que a gente sabe que deve fazer. A gente aceita o convite do nosso irmão mais velho, Jesus, e aqui eu ponho uma foto de Jesus talvez um pouco diferente daquela que nós estamos acostumados a ver, essa de uma pintora chamada Kine, que pintou isso quando ele tinha 13 anos de idade, porque talvez seja uma foto mais parecida com o Jesus que realmente habitou o planeta. Independente disso, não interessa como Jesus se manifestava fisicamente, não é verdade? A gente já sabe disso. O importante é estar perto dele em filosofia, em conceito, em verdade e vida. Então, o convite que ele vem nos trazendo, desde o começo da sua grande mensagem aqui na Terra, é justamente esse da gente dar um zoom, dar um passo para trás, para parar só de ver os pontinhos na tela e ver a tela como um todo. Porque, afinal de contas, se vocês me perguntarem qual foi a maior lição que Jesus nos deu, não foi ser crucificado e sofrer na cruz. Isso não tem nada a ver com a missão dele. A mensagem dele, ao meu ver, é nos lembrar de que existe vida após a morte. Ele foi crucificado e depois houve a ressurreição, ou seja, ele voltou para dizer que nós não terminamos quando termina o nosso corpo físico. Então, nós temos que nos ater a isso, porque nos lembrando da nossa espiritualidade maior, nos lembrando de que nós realmente somos seres espirituais, que estamos aqui nesse momento porque nós pedimos, e que o mundo vai melhorar, e que há muita bondade no mundo, e que você está preparado para tudo isso, e que você também veio para florescer e não para sofrer. E entender que nós não estamos de férias, mas realmente nós estamos aqui sempre acompanhados de outros que nos querem bem, não tem como nós não estarmos mais centrados mesmo no meio do furacão da vida. Então, a nossa grande prece a Jesus, nosso amado Mestre, a Deus, nosso Criador e parceiro inigualável em todas as nossas vidas, é de que nos lembre de fazer um pouquinho de espaço, criar espaço no nosso coração para a reflexão dessas mensagens lindas que o Espiritismo vem explanar para a gente de maneira clara e mais transparente do que nós tínhamos antes. De que nós, como espíritos imortais, nunca vamos deixar de existir e vamos sempre rumar à felicidade maior. Então eu espero que nos seus momentos de tristeza, nos seus momentos de agonia, você se lembre de tudo que você é, espírito imortal, incrível, maravilhoso, amado, só do jeito que você é. Você não precisa fazer mais nada para que você seja amado e querido por Deus. E lembre também que você tem uma comunidade maravilhosa no Blossom, que pode te ajudar em qualquer situação que você tiver. Precisando de ajuda, contate um amigo, fale com alguém. É uma maravilha estar junto, é uma maravilha a gente poder trilhar esse caminho junto. E dessa forma, então, eu espero que a gente possa reavaliar o Espiritismo como uma grande ferramenta para a saúde mental e traga ele cada vez mais perto para nossas vidas, porque esses estudos que nós fazemos têm uma capacidade, um potencial de transformação muito grande para todos nós. Não vamos se esquecer disso, não. Né? E é por isso que a gente gosta tanto dessa doutrina amada e da oportunidade de estar com vocês. Muito obrigado. Vou parar aqui,
que nós também já está na nossa hora e nós também gostaríamos muito de interagir com vocês e ouvir a opinião de vocês. Muito obrigado, Daniel. Foram reflexões excelentes e adorei também o óculos parece o Batman espírita, né? Gostei muito. Nós temos algumas perguntas aqui. A primeira, na sua opinião, na atualidade, qual é o maior desafio em termos de saúde mental? O maior desafio em termos da saúde mental é não... Como é que eu vou articular de maneira concisa e clara? A maior dificuldade da saúde mental é esquecer do espírito. É ficar preso só ao físico. Ou seja, ficar só preso muito perto do quadro. Porque quando a gente fica preso muito perto do quadro, a gente fica correndo de um lado para o outro, tentando entender por que o quadro não faz sentido para a gente. E aí desespera a gente. Nos deixa cada vez mais triste, porque parece que não existe uma ordem para as coisas. Mas quando a gente aceita o espírito, a gente consegue entender que existe Deus, as coisas se acalmam um pouco. Elas se resolvem por completo? Na minha opinião, não. Certo? Mas elas ficam mais fáceis. Então, que bênção, gente, nós temos, nós que conhecemos a doutrina espírita e nós que já aceitamos ou estamos aceitando a presença de Deus em nossas vidas. Isso é uma ferramenta, é um dom, é um presente inigualável, inenarrável. A gente se esquece disso. Muitas vezes a gente é transformado por esses conhecimentos e nem percebe, né? Porque a gente vai assim dia a dia e não percebe como é que esses conceitos da imortalidade da alma, da bondade divina, da justiça das coisas, vai inundando a nossa alma e vai transformando a gente. Se você acha que eu sou um cara chato, você não me conheceu há 30 anos atrás, eu era mais chato ainda. Certo? Então, isso também é uma coisa importante a gente saber, a lidar com aqueles que estão ao nosso lado, porque isso quer dizer que nós estamos em constante evolução, e aqueles ao nosso lado também. Então, há de haver tolerância, as coisas vão melhorar. Então, acho que a gente se lembrar que existe o espírito, que nós somos espíritos imortais, é a maneira mais eficaz, ao meu ver, da gente manter essa sanidade, essa saúde mental. Muito obrigado. Uma outra perguntinha que chegou. Qual a melhor maneira de lidar com coisas que não são nossas e que sentimos através da psicosfera? Olha, um papo ótimo para os nossos estudos, né? Seja em grupo de estudo, seja em grupo da mediunidade. O primeiro, a gente volta para o livro dos Espíritos, né? É saber fazer essa distinção, que é uma coisa muito difícil, na verdade. O que é meu e o que não é meu, né? E se a gente lembrar do nosso livro dos Espíritos, a gente vai ver aquela pergunta, aquela resposta incrível, né? Um sábio da antiguidade já lhe dito, né? Conhece-te a ti mesmo. Ou seja, primeiro a gente tem que conhecer e saber o que é nosso e o que não é nosso. E o segundo é saber que você pode simplesmente deixar o que não é seu de lado. Não aceitar o presente. Existe uma fábula, uma historinha maravilhosa do budismo que eu acho fantástica, né? Diz a lenda que um general veio um dia muito chateado, muito enervado, foi falar com o Buda, porque o Buda estava falando, né, fazendo essas palestras, e muitos dos seus soldados estavam deixando de ser soldados. Então o general estava perdendo soldados. Então o general veio e botou a mão na cara do Buda, falou lá umas verdades para ele, né, entre aspas, gritou, reclamou, chamou ele de todos os nomes, e o Buda impassível, né? E o general foi embora. E aí, alguns seguidores do Buda ficaram preocupados e foram falar com o Buda: você está bem? Tudo bem? O que houve? Como é que você está? Né? Aquela coisa toda. Aí o Buda virou para eles e falou assim: quando alguém lhe dá um presente e você não aceita o presente, com quem ele fica? Aí diz a lenda que aquele pessoal entendeu, sem falar uma palavra, e foi embora. Ou seja, se nós estamos imersos nessa psicosfera negativa, nós estamos lidando com pessoas difíceis, se a gente não aceita o presente daquela energia, se a gente entende quem nós somos e que nós queremos ser, a gente pode simplesmente, não é meu,
não vou levar isso comigo. É claro que é difícil, mas se lembrando quem nós somos e quem nós queremos ser e o que nós queremos ser, nos ajuda a deixar de lado as dificuldades, os comentários negativos, as expectativas das outras pessoas. É muito difícil. A gente quer agradar, a gente quer ser amado, a gente ainda procura o nosso valor na opinião dos outros. A gente acha que para ser uma boa pessoa, as outras pessoas precisam ver isso na gente, dizer para a gente que nós somos uma boa pessoa. Então, é difícil fazer esse caminho. Mas quando a gente começa a entender que nós podemos deixar de lado as dificuldades, né, externas, melhor. E se nós tivermos dificuldade de fazer isso, o que nós podemos fazer? Nossa, gente, a gente tem uma ferramenta incrível, a oração. Está com dificuldade? Pede ajuda para o chefe, certo? Vai direto para o topo. Ligação direta. Chefe, estou com um problema aqui, estou com uma situação difícil, me ajuda. Né? Do jeito que você quiser, faz uma oração. E muitas vezes a gente está tão assim, avariado, tão dificultoso, a gente não consegue nem entreter a ideia de fazer oração. Né? Nesse momento, por exemplo, uma outra técnica que eu acho fantástica, pega um livro bom e começa a ler uma paginazinha. Pega um Fonte Viva, pega uma coisa que você gosta e lê para você conseguir assim, se concentrar em alguma coisa. E depois disso, a oração vai mais facilmente. Então, eu acho que a gente saber diferenciar o que é o nosso e o que não é importante, estar bem com a ideia de que nós não precisamos absorver as coisas do mundo, nós podemos nos retirar daquela situação, né, que nos dá bem, e entender também que muitas vezes vai ser difícil, mas com a ajuda a gente consegue se reequilibrar e poder navegar as dificuldades dessa vida na Terra, porque vai ter problema. Não tem como a gente não encarar problema nessa vida. Se a gente não tiver problema nessa vida, nós somos o problema. Certo? Então a gente tem que repensar nossos relacionamentos. Todo mundo tem aquela família que tem uma ovelha negra. Alguém que destoa, né? Se todo mundo se ama, se você acha que está tudo bem na sua família, preste atenção, que pode ser você, né? Que está criando todos os problemas, hein? Muito bom. Nós temos várias perguntas aqui, então vamos ver o quanto que dá tempo aqui. O Charles manda no chat: como a autorreforma nos enriquece a saúde mental? Olá, amigo Charles. Exatamente por esse aspecto. À medida que a gente vai se conhecendo, vai entendendo não só as nossas características dessa encarnação, mas aceitando a nossa espiritualidade, a nossa natureza espiritual, a gente vai se transformando e vendo que o que é importante não é o que está aqui ao nosso redor. É complicado isso, né? Porque a vida, a sociedade parece nos puxar para essa ideia de que sucesso é você ter uma conta bancária grande, ser famoso ou ser um modelo lindíssimo. Esses são os valores que a sociedade sussurra aos nossos ouvidos do que é o sucesso. Mas a verdade é que tem muita gente rica, bonita e famosa que não está feliz. Então não é isso a fórmula. Mas por alguma razão a gente ainda pensa que é, na verdade. Então a gente não entende que muitas vezes fazer o seu trabalho bem feito, amar a sua família, tratar bem os seus companheiros, já é sinal de grande evolução. Não, nós não precisamos fazer um milagre a níveis mundiais para sermos uma pessoa evoluída ou sermos uma boa pessoa. Basta fazer o que nós podemos, onde nós estivermos, da melhor maneira possível. Com a autorreforma, com a reforma íntima, a gente vai entendendo que saber disso, saber quem nós somos espiritualmente, ajuda muito, ao meu ver. Porque eu sei que nada do que eu tenho eu vou levar comigo. Então eu começo vagarosamente a centrar naquilo que é mais importante. E aí eu fico menos preocupado em comprar o carro do último ano, em ter aquele apartamento mais bonito, né? Isso já não me preocupa tanto. Isso auxilia a minha saúde mental, porque as minhas prioridades vão mudando. Eu tenho menos prioridades. Então, para mim, essa reforma, essa transição que a gente vai assim, criando em nós mesmos, é a coisa mais bela, difícil, maravilhosa e útil que nós podemos passar. E eu me pergunto muitas vezes como é que a gente pode realmente não aproveitar esses momentos que nós temos, né? Porque a gente lê tanto sobre isso e aos poucos vai caindo a ficha assim, a gente vai se transformando e muitas vezes a gente não percebe
Mas é muito bom a gente se transformar, é muito bom a gente deixar esse peso para trás, né? Talvez seja por isso que Jesus falou, né? Porque o meu jugo é leve, né? Suave, né? Porque quando você sabe qual é a porta estreita, quando você tem menos preocupação com as coisas do mundo, fica mais fácil viver. Então, eu acho que a saúde mental é grandemente auxiliada pela essa reforma íntima e nossa mudança de perspectiva mental. Muito bom. De que forma mantemos esses conhecimentos vivos em nosso dia a dia, para mantermos nossos pensamentos no trilho correto? Quais Ah, são os hábitos que nos ajudam nessa missão? quando vocês descobrirem, vocês me avisam, tá? Mas a gente sabe que repetição né, ajuda, não é verdade? É por isso que a gente estuda, a gente, né, ora, a gente vai em diante. Então, ache aquilo que vai te apetecer, que vai tomar conta da sua necessidade. Mas uma prática constante de alguma coisa vai ser útil. Tem um amigo que gosta de caminhar e botar o pezinho na água todos os dias. Então, ele faz a caminhada dele, vai até o mar e põe o pé na água. Esse é o momento zen dele, certo? Eu falei para vocês que de vez em quando, né, eu gosto de tomar 5 minutinhos do meu dia para parar e me lembrar de que eu sou um espírito imortal. Isso me ajuda quando eu estou assim atabalhoado com as coisas. Para uma outra pessoa, pode ser dedicar 10 a 15 minutos por dia para ler um livro que vai te levantar espiritualmente. Faça algo que você goste. Pense assim, o que que me energiza? O que que me dá alegria? Do ponto de vista espiritual, faça aquilo, certo? E aí você vai achar aquele hábito que funciona para você. Porque é bem possível que o hábito funcione para mim, de repente não funcione para você, mas ache aquilo que te energiza, que te dá energia, que te renova espiritualmente e faça mais daquilo, né? Porque se isso te renova espiritualmente, com certeza não faz mal para mais ninguém, não é verdade? Então, ache aquilo que funciona para você, né? Tem gente, por exemplo, que gosta de usar muitas vezes aqueles aplicativos assim, Calm, Headspace, para fazer aquele mindfulness. Ache aquilo que funciona para você e continue adiante. E estude, que nosso estudo espírita também é muito bom, né? É bom a gente aprender mais sobre o mundo espiritual, porque auxilia o nosso aprendizado sobre como as coisas funcionam. Quando eu entendo a mediunidade um pouquinho mais, eu entendo um pouquinho mais como eu posso ser influenciado ou como eu preciso estar mais atento à minha oscilação de ânimo durante o dia, né? Então, faça aquilo que te eleve. E é Tá por isso ótimo. também, fazer um parênteses aqui, é por isso também que muitas vezes o Espiritismo não nos dá essas técnicas, certo? Porque os bons espíritos, eles respeitam a nossa individualidade e entendem que cada um de nós pode ter um caminho diferente de chegar naquele mesmo lugar. Então você não vai ver uma forma espírita, muitas vezes, falando assim, pule 3 vezes no pé esquerdo, depois jogue uma banana pela janela. Não existe essa fórmula no espiritismo, porque cada um é diferente, certo? Então, esse respeito à nossa individualidade, esse respeito ao nosso livre-arbítrio é muito importante. Agora, é difícil também, porque muitas vezes a gente quer essa fórmula, né? A gente quer que alguém diga, faça isso e tudo se resolva, né? Mas é importante que nós descobramos qual é a nossa fórmula, qual é a nossa maneira de fazer isso. Tem mais uma perguntinha aqui, remetendo mais ao finalzinho da sua palestra. Ela diz: o medo e o estresse são grandes vilões para a nossa saúde mental, ocasionando diversos transtornos, principalmente a depressão e a ansiedade, além de outros problemas. Você pode comentar um pouco sobre isso? Ficou mudo. Tá me ouvindo? Ok. Agora Meu sim. obsessor aqui, ó, esse aparelhinho aqui, decidiu interromper, então eu peço perdão porque eu não ouvi a sua leitura inicial. Você poderia fazer a perguntinha de novo, se você importar? Claro.
O medo e o estresse são grandes vilões para a nossa saúde mental, ocasionando diversos transtornos, principalmente a depressão e a ansiedade, além de outros problemas. Você pode comentar um pouco sobre isso? Olha, eu falaria aquelas coisas que nós conversamos antes. Voltar a centrar-nos espiritualmente, a lembrar de quem nós somos, a lembrar desses preceitos que a gente vai aprendendo com o Espiritismo, de que nós somos seres espirituais. Para mim, eu sei que fica muitas vezes repetitivo, mas eu acho muito útil, porque quando a gente consegue se lembrar do espírito imortal que nós somos, por nossos óculos espirituais, a depressão, a tristeza ficam mais fáceis da gente entender, né? A tal ponto de a gente entender que o suicídio, por exemplo, não vai resolver o problema da maneira que a gente queira, né? Então já fica um caminho descartado na nossa vida, né? Por aí vai, quando a gente puder. Então, é importante que a gente volte a essa ideia principal, essa mensagem maravilhosa que o Cristo nos deu, de que a vida continua. Se a vida continua, o que isso significa para mim? Como é que isso modifica o meu dia a dia? Ora, se eu não resolver os problemas agora, eu vou ter que resolver depois. E todo mundo sabe que juros de conta bancária e cartão de crédito é um terror, não é verdade? Se não paga agora, você vai ter que pagar mais caro depois, certo? Então, se possível, pague agora, né? Muitas vezes Joana de Anjos fala uma coisa linda assim: pague o preço. Qual é o preço da felicidade? Muitas vezes é o sacrifício de aquele momento com os amigos, de vez em quando é um sacrifício na sua vida, mas o produto daquele sacrifício, o investimento que você vai fazer é muito melhor e duradouro. Então, tente se ater a voltar àquela ideia, né, de que realmente, como seres imortais, a gente consegue se lembrar que, principalmente, acima de tudo, nós temos apoio de Deus, de Jesus e daquele grupo de espíritos que estão nos ajudando. Então, isso nos ajuda a passar pelos momentos mais dificultosos. Tome 5 minutinhos do seu dia, faça uma oração, sente no momento, num lugarzinho quieto, e imagine quanto amor existe por todos aqueles espíritos que conviveram com você nessa vida e em vidas passadas. Deixe entrar no seu coração, deixe o amor vir, e as coisas vão melhorando pouco a pouco. Dani, você tem tempo para mais uma perguntinha antes da gente fechar? Eu sei que Vamos está lá, ficando vamos tarde lá. para você. Acredita-se que houve um aumento expressivo de número de casos ligados ao sofrimento mental pós-pandemia, principalmente entre as crianças e adolescentes. Como abordar essas condições de saúde para não prejudicá-los e estender a idade adulta? Esse é um problema complexo, né? Porque, sem dúvida nenhuma, as crianças foram afetadas. Eu tenho uma criança, por exemplo, de 3 anos de idade, vou fazer 4 agora, que é um bebê da pandemia, né? Então, para ele, usar máscara é uma coisa normal. Ficar dentro de casa é uma coisa normal. Os hábitos vão mudar. Mas eu não sei se a gente muda muito a maneira com qual a gente quer proceder. Ensinar as nossas crianças, nossos adolescentes a serem bons adultos continua ainda requerendo as mesmas coisas. Vamos conversar com eles, vamos explicar a razão das coisas. E, mas, acima de tudo, vamos lembrar as nossas crianças de que eles são amados, que elas são queridas e que Deus ama eles e elas, a todos, de maneira incrível. Quando a gente trata com carinho e com amor, né, a gente consegue, aos poucos, ir cobrindo todas essas dificuldades, né? O amor cobre a multidão de pecados, o amor cobre a multidão de dificuldades. Então, eu acho que, sem dúvida nenhuma, nós estamos numa geração diferente, que é mais sensível. A gente entende também isso através de nossas leituras de Manuel Filomeno de Miranda, com a transição planetária, etc. e tal. Existe um grupo diferente de espíritos que estão encarnando para nos ajudar nesse auxílio, nesse momento de transição planetária, e eles vão ter perspectivas e sensibilidades diferentes. Então, nós precisamos entender que aquilo que funcionou para nós e para os nossos pais não necessariamente funcionará com essa geração nova. E é sempre difícil a gente aceitar isso, né? Então, isso vai requerer que nós mudemos também. Muitas vezes a gente quer que a geração nova mude, mas a gente não está disposto a mudar. Eu sempre me pergunto, o que os meus filhos vieram me ensinar? Porque
Você precisa mudar a sua pedagogia, o seu approach, porque eles pensam de maneira diferente. Então, com a saúde mental, será a mesma coisa. Eles vão estar perdão. Eles vão estar mais conectados com os sentimentos deles e dos próximos. Então, vai forçar a gente a pensar de maneira diferente. Nós não sabemos muito bem como fazer isso ainda, mas eu tenho fé de que eles vão nos mostrar o caminho. Então, converse com seus filhos, converse com os adolescentes, pergunte como é que você está? Como é que estão as coisas? Você sabe que eu gosto muito de você? Fale-lhe de Deus. Fale de que tudo está sob controle. Fale que tudo vai ficar bem. Né? Porque esses coraçãozinhos, essas mentes pequenas, eles percebem, eles entendem. E se eles acham que as coisas estão assim também desgovernadas, é difícil crescer no mundo assim. Eu acho que nunca foi tão difícil crescer como criança e adolescente. Essa época de hoje é uma época muito difícil. Qualquer coisinha que você faz, para no YouTube e milhões de pessoas veem os seus erros. Né? É um momento de muita tensão, em geral. Assim, nós estamos muito assim, intolerantes uns com os outros, ainda mais quando nós somos adolescentes, né? Muitas vezes. E a adolescência é difícil, porque a gente acha que na adolescência a gente tem que saber tudo. Né? Adolescente acha que tem que ser bom em tudo, senão ele não é bom em nada. Né? Então, paciência, amor, tranquilidade, muita conversa. E é possível que isso sejam coisas que nós não tivemos dos nossos pais. Isso que é difícil. Então, a gente não teve esse modelo. Muitas vezes nós não tivemos esse exemplo, né, que veio de nossos pais, nossos avós, que por suas vezes também não tiveram dos pais e avós deles. Então, não é culpa deles, certo? Nós precisamos processar isso e ajudar a todos nós, seja ele quem for, a se lembrar de que tudo vai ficar bem porque existe Deus. E aí, aos pouquinhos, a gente vai conversando e eu creio que a saúde mental, sem dúvida nenhuma, estará num patamar muito melhor e muito maior em alguns anos. Vamos ver como é que fica, né? Mas vamos precisar de muito esforço.